Olá pessoal, esse é o nosso e-book de reparação avançada de módulos LCM, módulos display. Então você que quer aí avançar na reparação de telas, né? Você quer fazer reparos de flex, você quer reparar linhas nas suas telas, nos seus módulos displays, esse e-book vai te orientar e vai te ajudar a você entrar nesse mundo da reparação avançada das telas. Você comumente já faz no seu laboratório de tela a troca do glass, né? Então você troca o glass, que é o vidro, junto com o oca, com a cola oca. Você também faz substituição do módulo touch, do touchscreen, da película do touchscreen, né? Então você comumente faz isso no seu laboratório. Você também faz a substituição do frame, que é bem tranquilo de fazer. Você faz a troca do polarizer, observando o ângulo e a montagem do polarizer. Você faz também a substituição da película do backlight. Então todos esses reparos, substituição do EEPROM para tirar a mensagem, né? A gravação da tela para fazer o True Tone. Então você faz também aquelas famosas linhas, né? Ou tela verde, fazendo aqueles flex, né? E posterior reparação na parte também das telas, quando apresenta aquela tela verde, existe oxidação aqui, você aconselha a remover o frame e verificar as oxidações aqui internas, não simplesmente fazer o jumper. Então você faz aí vários tipos de reparos já nos seus módulos LCDs. Existem módulos LCDs ou OLED, né? Existem algumas falhas que a gente vai falar aqui nesse e-book, que são as falhas para reparar módulos flex dos iPhones, dos Androids, dos Samsung, dos Xiaomi, etc. Então, é possível você, além de fazer o reparo que você já faz no touch, no glass, no frame, no polarizer, no backlight, na EEPROM, jumper de tela, também implementar a reparação no flex. Então a gente vai falar aqui sobre a máquina, sobre os procedimentos, sobre os pontos específicos para você entrar no mundo da reparação de flex cable e também resolver linhas na tela com a máquina laser. Então tudo começa com o Chip on Glass, que é o COG, Chip on Glass. Aqui eu tenho um diagrama, um desenho do Chip on Glass. É um display com o chip, que é o DDI, que é o Driver Direct Interface, que vai pegar os bits e converter em caracteres, ele está montado no módulo display. Então é possível trocar o Flex Cable, o FPCB. Então, essa aqui é uma tecnologia COG que permite também você trocar o Flex. Aqui eu tenho a tecnologia COF, System on Flex, que é muito usada em televisores, que a máquina também permite fazer isso. Você consegue trocar esse COF aqui, onde está o CI DDI. E tem o Display Panel, o COP, Chip on Plastic, que também é possível reparar. Então a gente tem três tecnologias básicas aí de displays com a montagem do chip e com o flex, ok? Então comumente a gente tem aqui, ó, o COF e o COG. Então aqui eu tenho o chip no glass, então a gente vai trocar o flex aqui, e aqui eu tenho o chip no flex, a gente vai trocar o flex com o chip. São duas tecnologias aí de touch panel ou módulo LCD, onde eu tenho o chip no flex ou o chip no próprio vidro, no próprio display. Aqui o chip está no vidro e é soldado o flex aqui, e aqui o chip está no flex. Então a gente chama de COF e COG, tá? Então a gente tem esses dois tipos aí, os dois são passíveis de reparar. Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, o iPhone 7, um display antigo, onde eu tenho o chip no glass. Então aqui está o drive, o DDI está no vidro. Então você troca o flex com muita facilidade. Aqui a gente chama de COF, Chip on Flex. O chip está no flex. Então é um flex mais caro e devido ao chip estar do drive DDI estar no flex. Então os iPhones mais novos têm aí tecnologias aí onde o chip está no flex. Bem, então o primeiro passo é o seguinte. Os nossos dados digitais que vêm da GPU, da CPU, vão ser transferidos para o módulo LCD através do FPC. Então o sinal vem para o FPC, aí passa no flex e vai para um driver chamado DDI. E esse DDI vai gerar aí as informações para que o display processe comandos. E dentro do display, sendo display LCD ou OLED, eu vou ter aí transistores para trabalhar com os pixels, red, green, blue. E eles vão acionar os pixels, né? Chamado transistor, filme transistor. Cada pixel é composto de 3 subpixels, red, green e blue, tá? Então esse CI, né, o CI que faz essa conversão, a gente chama ele de LDI ou DDI, Line Driver IC. Então esse CI que está aqui a gente chama de LDI.
Line Driver IC ou DDI, Direct Drive IC. Então aqui eu tenho também uma outra topologia de construção em blocos, né? Do circuito também, vindo o sinal da GPU da CPU, convertendo o driver e acendendo os caracteres lá com a matriz Red, Green e Blue. Bem, o grande processo de reparo nos flex é feito um processo de bonding, de ferramentas não tão modernas. A gente vai usar ainda essa ponta com teflon aqui para fazer a cola da fita ACF no flex. Depois a máquina vai colar o flex no vidro. Então aqui, essa é a máquina de coffee, onde permite fazer a colagem do flex no vidro. E a gente vai usar o ferro de solda para colar a fita ACF no flex. Então essa aqui é a máquina chamada Bonding Machine. Essa aqui é a máquina para fazer a cola ACF no flex, no coffee, né? No módulo do vidro. Aconselho vocês a comprarem a máquina que suporta tanto smartphone quanto televisão. Ela tem um custo aproximado na China hoje de $5.000. Então vale todo o investimento, porque você pode reparar módulos displays de televisões também. Então, o que é o ACF? O ACF é o nome da fita dupla face especial, com características especiais chamadas Anisotropic Conductive Film. Anisotropic Condutive Film. O que é essa fita dupla face, digamos assim, vulgarmente falando, ACF faz? Ela que vai unir o vidro ao flex. E ela tem características especiais. Quais são as características delas? A ACF, Anisotropic Condutive Film, é uma resina de vedação na qual partículas condutoras são dispersas em uma resina epóxi, termodurecível. O que quer dizer isso? Ela contém uma cola nessa fita. Onde tem o metal do contato, essa fita vai passar a conduzir eletricidade. Onde não tem o metal, não conduz eletricidade. Então ela reage com o metal que está no seu vidro e está no seu flex. Então no seu vidro tem uma tinta condutiva lá, feita, gravada nesse vidro, que vai reagir com a cola dessa ACF, dessa dupla face. Essa dupla face vai colar o flex no vidro. E quando você expor temperatura, onde tem metal, essa cola vai reagir, vai conduzir eletricidade. Onde não tem metal, ela não vai reagir e vai ser um isolante. Olha que maravilha. Então, a Anisotropic Condutive Film é uma cola, a gente chama de cola ACF, maravilhosa, especial. É uma dupla face muito especial, usada para fazer aí a colagem do flex no vidro. Tá ok? Então, a gente vai chamar comumente de ACF Tape. Eu já vou mostrar para vocês, ela deve estar armazenada em geladeira. Já vou pegar a minha na geladeira para vocês verem, tá? Então, pessoal, essa aqui é a fita ACF. Ela estava disposta em geladeira, então aqui tem aí todo o tamanho, a especificação técnica dela, né, os detalhes de especificação, a data de validade, tá? Elas devem ser conservadas em geladeira, então elas estavam na geladeira, tá? Então, essa é a fita ACF para fazer a cola do flex no vidro. Então, ela não é uma fita dupla face convencional. Ela é uma fita com características especiais que eu acabei de falar para você. Quando a gente aplica calor, ela vai reagir com o metal, conduzir, e onde não tem metal, vai isolar. É incrível e maravilhosa. Então, a gente vai encontrar de vários tamanhos, para smartphone, ou para televisão, ou para monitor, para televisões pequenas, grandes, 100 polegadas, 70 polegadas, para smartphones, a gente vai usar espessuras de ACF diferentes. Então, como que funciona o processo da cola do ACF no vidro, no glass? Então, aqui eu vou ter um aquecimento superior e uma pressão e um tempo. Então, eu tenho calor a aproximadamente 220 graus, uma pressão 1,5 PSI e um tempo, 2 minutos. Então, esse calor vai acessar, através de uma cabeça de aquecimento, a região de aquecimento aqui, e vai transferir o calor. Onde tem metal, por exemplo, aqui eu tenho vidro, glass, tá vendo aqui? Onde eu tenho o metal, a cola vai reagir, vai conduzir. Onde não tem metal, vai ficar isolante. Então, o ACF, essa dupla face especial, ela reage onde tem metal, conduz, e onde não tem, vira um isolante. Então, onde está aqui em contato com ar, por exemplo, onde não tem o metal, ela continua sendo um isolante. E o ponto de fusão vai fazer com que isso aconteça em média 220 graus. 200 a 220 graus. 220 graus é ajuste da máquina. Na cabeça está próximo a 200 graus. E tem um tempo específico, tem um pré-aquecimento para você testar. Você pode chavear a máquina, fazer um pré-teste, testa e depois faz a colagem final. Então é isso que funciona. Então vamos ver aqui, por exemplo. Aqui eu tenho o flex,
Então aqui eu tenho as trilhas do flex, aqui eu tenho a fita dupla face ACF, e aqui estão depositadas essas moléculas aqui, ó. E aqui está o vidro. Quando tem metal aqui e metal aqui, vai reagir com essa cola da ACF, vai conduzir eletricidade. Onde não tem, onde está isolado aqui, ó, não vai ter a reação e não vai conduzir eletricidade. Então o primeiro processo é compressão, fluxo, calor e a cura. Então a gente tem aí 4 fases do processo de trabalho para trocar flex de um display. Então é possível reparar o flex da tela, quando você tem uma tela com flex rasgado, uma tela Android, uma tela Apple, você é possível totalmente fazer aí, com as ferramentas específicas, fazer a troca do flex. O ideal é você ter flex originais. Então, mesmo uma tela quebrada, olha que dica importante que só quem está vendo esse e-book aqui. As telas quebradas, você consegue aproveitar o flex original delas. Então, não joguem fora as suas telas quebradas. Por quê? O flex original é ouro. É difícil conseguir flex original para você reparar a sua tela com padrão original. Então, guardem as suas telas quebradas originais. Ah, eu não tenho a máquina ainda. Então, guarda, porque um dia, quando você tiver a máquina, você vai ter uma fonte aí de trabalho que ninguém tem. Os flex originais. Então, legal. Então, a gente vai ver que hoje esse processo é feito em vários periféricos, não simplesmente nos displays. Flex na placa, câmera, as câmeras dos iPhones, dos Androids, todos os flex são colados com ACF, tá? Vários outros dispositivos usam o mesmo processo de cola ACF. Então, a gente vai ver presente na câmera dos iPhones, na câmera dos Androids, no módulo flex do LCD, em vários dispositivos eletrônicos, eu tenho o processo de cola ACF. Ok? Então aqui a gente tem algumas visões do processo de cola ACF, onde tem a parte condutiva, do metal conduz e onde não tem vira um isolante. Então, a fita dupla face, digamos assim, não é uma fita dupla face comum, ela tem essas propriedades aí maravilhosas que permitem você colar o flex no display e o aparelho voltar a trabalhar normalmente. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre o circuito de funcionamento, porque agora vou começar a falar um pouco também sobre o reparo das linhas, as famosas linhas na tela, linhas verde, né? As linhas verdes você costuma resolver com a troca do flex, mas existem algumas linhas brancas, linhas pretas, que você pode tentar fazer o reparo usando a máquina laser. Só que esse reparo não vai ter a mesma qualidade que a troca do flex. A troca do flex, se você usar um flex original, vai ficar 100%. O reparo dos caracteres, o reparo das linhas pretas, das linhas brancas, que é com a máquina laser, com linha azul, você vai inibir essa linha de funcionar. Ou seja, você vai perder aquela linha, consequentemente, vai perder qualidade em pixels, né? Pode tornar até invisível aquela linha, mas aquele ponto lá não vai acender mais, ou você vai ter que fazer um controle com linhas subjacentes, com linhas adjacentes. Então, você conta 6 casas e pega o controle de uma linha anterior, de 6 casas anteriores. Isso vai ser uma compensação que pode enganar o usuário, mas não vai ficar 100%. É uma alternativa, né? Uma alternativa que você pode oferecer para o seu cliente como um paliativo. Lembre-se que isso não vai ter uma qualidade 100% depois. Então, as telas LCDs são compostas de transistores, MOSFETs, transistor, filme transistor, tem tensões de alimentações, tem driver, tem os subpixels, tem capacitor. Então, é dotado de... Os módulos displays são dotados de componentes. Então, quando você enxerga aquele vidro ali, microscopicamente, quem tiver oportunidade, você vai perceber que existem dezenas de componentes ali. E a máquina laser permite você tirar curtos-circuitos, fazer interligações, ligar uma trilha com a outra, porque é possível cortar trilhas e soldar trilhas com laser. É possível fazer as duas coisas. Então, existe um canhão laser que vai disparar num ponto específico para você cortar uma linha que está em curto e soldar essa linha de controle em outras barramentos de controle pertinentes à cor que você trabalha. Então, é possível com a máquina laser, sim, fazer vários trabalhos nesse circuito. Aqui eu tenho um diagrama, uma topologia básica de um subpixel R. Então, eu tenho a tensão de 7 volts, chamada VCOM, eu tenho a tensão VGL menos 7 volts, a tensão VGH 30 volts, e um transistor, e os drivers. E aí que vem o comando do DDI. O comando do DDI aciona o transistor que vai ativar aqui a tensão para o subpixel acender. Nesse caminho, por oxidação, por exemplo, eu posso ter curto no capacitor, curto no transistor, as trilhas conduzindo uma trilha com a outra. Então, com a máquina laser eu consigo fazer intervenções e ligar trilhas de backup. Ah, existem trilhas de backup? Como assim?
o fabricante provê algumas trilhas de backup que não tem utilização. E você consegue, com a máquina laser, soldar para essa trilha de backup um jumper e pegar num outro ponto do acionamento. Então você pode fazer esse tipo de processo com essas trilhas de backup. Então aqui eu tenho uma tela acendendo os full pixel, o red, o green e o blue, né? O blue, o red e o green aqui. E aqui eu tenho os transistores acionando cada pixel. Eu tenho transistor, capacitor, cada subpixel. Então, o nosso módulo display é um circuito eletrônico com microcomponentes, com microtransistores impressos no vidro. E a máquina laser é capaz de fazer o corte desses componentes e a solda em outras trilhas. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um pixel completo. Eu tenho aqui o red, o green e o blue. Eu tenho 3 MOSFETs, então eu tenho as alimentações, eu tenho os capacitores, eu tenho trilhas, então eu posso manipular essas trilhas com a máquina laser. Ok? Então aqui eu tenho algumas tensões fundamentais que trabalham na sua tela. Aqui é uma tela de televisão, para vocês verem. 3 volts, menos 8, 20 volts. E aqui eu tenho o subpixel, para você ver, o full pixel, que é o red, green e o blue, e o subpixel, que é o blue. Então, essas linhas aqui de controle a gente pode fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma tela aqui, um Xiaomi aqui com linhas verdes, estão vendo aqui? Depois do reparo, as linhas somem. Só que, como eu falei para vocês, o processo de reparo na máquina laser, usando a Laser Machine, não vai deixar a tela 100% mais. A gente vai burlar essas telas para não aparecerem mais. Ou você vai cortar essas telas, vai pegar elas e chavear em outros locais com as trilhas de backup. Isso quer dizer que a tela vai perder qualidade gráfica. Então isso tem que ser muito bem claro. Então como que a gente consegue fazer isso? Olha, tirar a linha verde, tirar linhas da tela, usando a Laser Machine. A Laser Machine, a industrial para a televisão, ela custa por volta de $28 mil. A máquina Laser Machine para telas hoje tem um custo próximo a $9 mil. Se você precisar de orientação para importação, como fazer essa importação, pode contar comigo que eu estou aqui para te ajudar. Então essa máquina laser, o que ela vai fazer? Ela vai fazer, ela tem um super microscópio, e você vai conseguir com esse microscópio enxergar as trilhas, os pads, os componentes, as trilhas de backup e fazer interconexões. Aqui eu tenho algumas fotos para vocês perceberem os componentes, as interconexões, as conexões, e é possível você soldar trilhas, cortar trilhas. Então, com a máquina laser, você pode programar para cortar uma trilha ou soldar uma trilha com a outra. Então, é totalmente possível você conseguir aí reparar, perdendo qualidade, os módulos LCDs e sumir com a linha. Lembra que eu falei, não vai ficar igual o outro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu posso, por exemplo, usar o laser para cortar essa linha. Viu que está com uma linha preta aqui? Eu tenho uma linha preta aqui. Ó. Então, o display está com a linha preta. Eu vou cortar o controle aqui com a máquina laser. E vou contar uma, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Está vendo aqui? Ó? E vou usar uma trilha de backup. E vou pegar essa trilha de backup e soldar esse controle para essa. Então, essa trilha aqui, ó, essa trilha horizontal vai passar, vertical, né? Vai passar a controlar esse azul aqui que está preto. Então, vai enganar a visão humana, não vai perceber isso. Então, vou pegar esse controle dessa trilha azul, conto 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ligo na trilha de backup daqui para cá. Então, eu consigo fazer isso, olha lá. Corto lá e emendo, pego o comando, passa a ser desse outro lado. Então, passa a assumir a linha preta. Então, você consegue fazer com isso um reparo, digamos assim. Por exemplo, outro caso, eu tenho uma trilha em curto. O red está em curto com green. Então, está tudo em curto aqui, está dando cor diferente, a cor branca, por exemplo. É possível interromper esse curto com o laser, soldar esse curto em outro ponto. Então, se vocês precisarem de ajuda, de processo de informações, pode me chamar. E esse é o nosso e-book. É uma manutenção bem recente, está bem latente esse processo. Tem muito poucas máquinas no Brasil, se não me engano, não tem nem 10 máquinas no Brasil, né? Então a gente pode aproveitar a oportunidade e ser o primeiro. Então aqui eu tenho alguns zooms que a gente pode fazer com a máquina laser, ela simula ela mede o que... Isso aqui, ó, é a visão que você tem do laser. Então esse retângulo aqui é onde ele vai corroer. Então ele te dá essa possibilidade de você ajustar. Então ele tem um motor que você avança para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, com os 3 eixos, e você consegue fazer os cortes, queimar solda, fazer interconexões de trilhas. Então é muito legal, porque você pode dosar o pulso para fazer isso. Você pode isolar, pode juntar aí, ó. Pode, por exemplo, aqui são 2 trilhas que não tem comunicação, trilhas de backup. Eu bato o laser aqui no canto, ele vai soldar uma trilha com a outra. Então eu passo a ter uma junção. Né? Então você consegue fazer junções aí com as trilhas.
Consegue fazer corte, consegue fazer limpeza, consegue fazer vários processos com a máquina laser. Então, é muito interessante. O Go é a parte fundamental da tela, também você consegue fazer. Então, são processos muito legais que você consegue fazer com a máquina laser, tanto de corte quanto de solda, tá bom? Tem alguns vídeos no YouTube nesse link aqui para vocês verem, vocês podem assistir. E essa é a máquina laser, né, para fazer o processo de trabalho com telas LCD. Então, a de máquina de smartphone é bem menor. Essa aqui tem um preço próximo a $28 mil, tá? E a máquina, e também existem máquinas paliativas, o Short Killer, por exemplo. E a gente pode usar para remover o curto nas telas. A última dica que eu vou dar, então, é para vocês que reparam telas aí com jumper. Quando você reparar a tela com jumper e funcionar, não esqueça de remover o frame e verificar as trilhas do vidro do LCD com flex. Com certeza está oxidado ali e perdeu a comunicação de alimentação. Quando você faz um jumper, você pega uma alimentação da direita e joga para a esquerda. Mas aquela oxidação que está ali, mesmo se funcionar a tela, não vai parar. Então, resolveu a tela, funcionou? Tira o frame, analisa, limpa a tela para parar a oxidação. Senão vai voltar. Então, esse é o nosso e-book. Muito obrigado, valeu, abração.